Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, quero dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 38 de Língua Portuguesa para o 6º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos conhecer um assunto novo. Nós vamos estudar uma classe de palavras chamada interjeição. Então, a prof gostaria que vocês pegassem lá o caderno de vocês de português, colocassem lá aula 38, assunto interjeição. E aqui eu trouxe um personagem famoso das histórias em quadrinhos que nós já estudamos, né, as histórias em quadrinhos, o Chico Bento. Vejam que ele está sentadinho aqui na mesa, ali tem 2 cadernos, borracha, um caderno aberto, e ele diz: ui, né? O que será que vocês acham que ele está fazendo? A lição de casa, né? Provavelmente, porque nós percebemos que na escola provavelmente ele não está, né? Devido ao formato da cadeira, parece uma cadeira doméstica. E ele está lá, né? Tentando fazer a lição e ele diz: ui, e olhem o olhar dele aqui, ó, né? Os 2 traços aqui, pertinho da cabeça, as 2 gotinhas de suor, o formato da boca. Como será que está essa lição? Como é que vocês acham que ele está se sentindo, né? Quando ele diz ui, e um ponto de exclamação ainda, tá? Tudo isso que a prof, né, convidou vocês para pensarem juntos tem relação com a interjeição, ok? Na sequência, nós vamos conversando e vocês vão compreender direitinho o que é que são as interjeições e para que é que servem nos textos, nas frases, enfim. Tá? Então, os objetivos para a nossa aula quais são? Nós vamos identificar interjeições nas orações, né, onde nós temos interjeições nas frases, completar orações com as interjeições corretas, de acordo com a função e a ideia que cada uma representa, e também reconhecer na frase, na oração que já tem uma interjeição, qual é a função dela, tá bom? Então, o que é uma interjeição? Então, para nós comunicarmos, nós precisamos saber que nós usamos diferentes recursos. Nós podemos falar, escrever, fazer gestos, desenhar, usar as expressões faciais, entre outros recursos. Tudo isso, né, a gente usa para se comunicar, para passar uma mensagem para alguém. Quando nós falamos, nós usamos diferentes tons de voz, a expressão do rosto muda, nós fazemos gestos, né? Nós podemos falar mais alto, mais baixo, sempre de acordo com a mensagem que nós queremos passar. Mas e na escrita? Tem como fazer isso? Não tem, né? E como é que a gente faz, né, essa comunicação na escrita? Né? Isso nós podemos fazer com a escolha específica de algumas palavras, o jeito de pontuar e o uso das interjeições, certo? Então, aqui na imagem do Chico Bento, lá do início da aula, vocês percebam que foi utilizada uma palavrinha com o objetivo de demonstrar como é que o Chico Bento está se sentindo, né? Como é que vocês acham que ele está se sentindo? Lembram que a gente conversou, né? Percebam que nós temos também recursos não verbais, né? A expressão do rosto, né? A boquinha aberta ali, o olhar, a sobrancelha erguida, as gotinhas de suor, né? Mas nós temos também uma palavrinha, ui, né? E isso é uma interjeição. O que é uma interjeição, então? São as palavras que nós usamos para expressar os sentimentos, as emoções, as sensações, o estado de espírito de um personagem, certo? Percebam que a palavrinha ui, aqui, ó, está demonstrando o jeito com que o Chico Bento está se sentindo, né? Como é que ele está se sentindo aqui?
né, angustiado. Provavelmente a lição está difícil, ele não está conseguindo fazer. Né? Ele está com dificuldade de resolver a tarefa de casa dele, certo? Então anotem lá no caderninho de vocês o que é que são as interjeições. São as palavras que nós usamos para expressar, né, para indicar o sentimento, a emoção, a sensação, o estado de espírito de um personagem. Vejam mais um exemplo. Puxa, isso é que foi jogo. Né? Percebam que a palavrinha puxa, que a Prof. deixou em destaque aqui, mostra que a pessoa está satisfeita com o jogo, que ela gostou do jogo. Puxa, isso aqui foi jogo. Né? Então, esse puxa tá aqui, está indicando satisfação. Mais um exemplo. Caramba, é verdade que isso é para mim? Percebam que a palavrinha caramba está indicando uma surpresa. A pessoa não sabia que ia receber aquele presente, por exemplo. Caramba, isso é para mim? Perceberam a surpresa, né, que eu demonstrei quando eu falei o caramba? Eu não esperava. E para que serve esse caramba? Qual é o significado do caramba? Tem significado, né? Não tem, ele serve para indicar um modo, né, um sentimento do personagem. Mesma coisa esse puxa aqui, não é puxa de puxar algo, né? Não é nesse sentido, é no sentido de indicar uma satisfação. Isso é uma interjeição, ok? As interjeições, pessoal, são palavras invariáveis. A Prof. colocou aqui em destaque, olhem só. O que é uma palavra invariável? Ela não muda, ela não sofre mudança. Eu jamais vou passar para o singular, né, para o plural, ou mudar para o masculino, ou para o aumentativo, uma interjeição. Ela não muda, ela é invariável. Olha aqui, ó. As crianças estão dormindo. Olha o psil aqui, ó, que a Prof. colocou, né? As crianças está no plural. Mas a palavrinha que é a interjeição ficou no singular. Eu não pluralizei ela. E quando eu voltei para o singular aqui, ó, vejam que está igualzinho, ó. Psil, a criança está dormindo, né? Psil, quando eu estou chamando atenção, né? Então, na mesma oração, mesmo eu passando para o plural, a palavrinha as crianças, a interjeição, psil, não mudou. Comprova, né, que as interjeições são invariáveis, eu não vou mudá-las na frase, por mais que eu vou colocar no plural, ou no aumentativo, né, ou no diminutivo, eu não vou flexionar esta interjeição, tá certo? Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, o meninão está dormindo, o piazão está dormindo, a menininha está dormindo, o psil ficaria igualzinho, não ia passar para o aumentativo e nem para o diminutivo. Entenderam? Bem fácil, né? Importante também entender que quando a interjeição compõe uma oração, ou seja, uma frase, ela precisa ser pontuada com ponto de exclamação após ela. Olhem só com a Prof. aqui, ó. Ufa! Ponto de exclamação. Acabei a tarefa. Ufa! Perceberam que esse ufa está indicando o sentimento, o modo como o personagem sente-se? Isso é a interjeição, né? A pessoa está aliviada. Acabei a tarefa. Ufa, né? Está aliviado, né? E esse ufa aqui, ele está sozinho, ó. Ele está compondo uma oração. Então, neste caso, eu preciso colocar sempre ponto de exclamação aqui, tá? Não se recomenda colocar ponto final aqui, ó. Né? Por quê? Porque o ponto de exclamação, que nós também já estudamos, ele é um sinal de pontuação usado para expressar um sentimento, né? Então, ele vem acompanhado de uma palavra, que no caso é a interjeição, que também serve para indicar um sentimento, ok? Então, não esqueçam disso. Anotem lá no caderninho. A interjeição que estiver sozinha,
compondo uma oração, que é o mesmo que uma frase, o que tem que pôr depois dela? Sempre ponto de exclamação, ok? Muito bem. De repente até copiem esse exemplo aí, ó. Tinha até um fiozinho na minha roupa. Vamos tirar. Até copia o exemplo ali, tá? Daí fica bem claro, né, o que é que vocês estão escrevendo, tá bom? A classificação das interjeições. Que ideias elas podem passar, né? Então, a prof trouxe alguns exemplos para vocês, não que sejam apenas essa, né? Então, aqui nós temos ideia de aclamação, viva, né? Você conseguiu, por exemplo. De advertência, alerta, atenção, calma, cuidado, devagar, né? E assim por diante. De agradecimento, de afugentamento. O que é afugentar? Sai fora, né? Passa, sai, né? Você vai espantar, né? Na linguagem simples. De alegria, né? Oba, viva. Vejam que o viva está aqui embaixo e está aqui em cima também. Prof, mas ele está no lugar errado? Não. O que isso significa? Dependendo da frase, ele vai dar uma ideia de alegria. Dependendo da oração, da frase, ele vai dar uma ideia de aclamação. Sempre precisa olhar o contexto. O que é que está escrito antes, o que é que está escrito depois, para classificar certinho. De alívio, né, que foi o nosso ufa lá, que a prof falou, ufa, né, terminei a lição, terminei a tarefa, que alívio, tá? De animação, aqui vocês podem ler com calma depois, o prof não vai ler um por um, vocês vão olhando com os olhos comigo, combinado? De apelo ou chamamento ou um pedido, né? Quando eu digo, psiu, o menino tá dormindo, o que é que eu tô fazendo? Um apelo, um pedido, né? De aplausos, né? Parabéns, ótimo, isso, apoiado, bravo, né? De cessação, o que é cessar? Parar, chega de bagunça. Então, não é para fazer mais, né? De desapontamento, que pena, né? Ó, esse A aqui, né? A pessoa ficou desapontada. De desejo, tomara, né? Que dê sol para nós passearmos, por exemplo, né? De dor, de espanto, e segue a lista, né? De impaciência, de pena. O que é sentir pena? Sentir dó, né? De reprovação, algo que eu não gosto, que eu reprovei, né? Não de reprovar de ano, de eu não aprovar a atitude. De satisfação, de saudação, de silêncio, de terror ou medo, né? São alguns exemplos e classificação das interjeições, mas não são todos, porque como a prof já explicou lá no início da aula, para que serve a interjeição? Para demonstrar um sentimento. Então, a gente precisa interpretar que sentimento, que modo, que estado de espírito personagens têm naquela oração, naquele texto, de acordo com a interjeição usada. Vamos ver uns exemplos? Ufa! Até que enfim terminamos o trabalho. Então, vejam que esse ufa aqui está indicando um alívio. Ora, não foi assim que eu expliquei a questão. Estou reprovando, não estou aprovando a resposta que estava ali para aquela atividade, por exemplo, né? Puxa, pensei que não viesse mais. A pessoa está impaciente, né? E olha o mesmo puxa aqui. Puxa, você é realmente um artista. Perceberam o puxa aqui, né? Usado a mesma palavra, mas com um sentimento diferente. É isso que a prof disse, né? Precisa olhar a frase, o que é que está escrito ali, para ver qual é o sentimento que a interjeição está indicando, ok? Porque uma mesma interjeição, ó, a mesma palavrinha, pode indicar sentimentos, né, estados de espírito diferentes de acordo com a situação em que ela está usada, ok? Foi o que a prof colocou aqui, ó, né? Então, sempre faço uma análise do contexto, ou seja, da frase, do texto, aonde essa interjeição está inserida para indicar a classificação dela. Tá bom, pessoal?
A prof vai finalizando a aula com esse exemplo. Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Não esqueçam que vocês têm uma atividade para fazer, né, sobre esse tema. E a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau!